Runaway, eu não sei falar, não. A WIRD atua aqui através dos campos mórficos. Está fazendo uma pergunta. O que aconteceu? Os seres aqui e lá aprenderam a bular a WIRD? Haverá uma atualização da WIRD, já que é ela que vai atuar até o final desse universo? Eu não tenho como responder a isso com muita precisão em termos de futuro. Me arrisco a falar um pouco disso em termos do que já aconteceu. Mas não é questão de burlar a WIRD. Em tese, ninguém consegue fazer isso, por uma questão bem simples. Quando a WIRD foi estabelecida, cerca de uns 4,6 ou 7 bilhões de anos após o início dessa criação, a WIRD registrou todos os códigos. É como você cadastrar num computador o genoma de todos os seres humanos, de uma cidade, de um estado, de um país ou mesmo da Terra. Na época em que a WIRD foi feita, todos os seres que existiam nesta criação, e eram poucos, e só nesse universo vizinho, nós estamos falando, essa história tem 13,8 bilhões de anos, então nós estamos falando de algo que aconteceu há 9 bilhões de anos atrás. Nessa época só tinha vida no universo vizinho e eram poucos seres, no sentido de que eram alguns milhões de seres, não mais que isso. Então, esses milhões de seres, cada um deles tinha um código, e esse código foi cadastrado na WIRD. Por quê? Porque foi a maneira que se encontrou na época de tentar diminuir a inquietação dos seres. Era necessário colocar todas essas informações no mesmo lugar para ver se disso aqui resultava um conhecimento que pudesse produzir alguma vibração que anestesiasse. Então, a WIRD, no primeiro momento, cadastrou 100% dos seres vivos que existiam. E hoje, todos os códigos de seres vivos que existem no nosso universo e lá, e são zilhões e zilhões e zilhões de seres, são apenas a reprodução dos mesmos códigos registrados na WIRD. É a replicação deles. Por isso que não há nenhum inseto ou um germe vivo hoje cuja pulsação não tenha o algoritmo básico da inscrição daqueles códigos que foi feita bilhões de anos atrás lá na WIRD. Então, ninguém burla. Porém, como eu disse numa resposta anterior, os seres ainda, na sua maioria, não receberam de volta a consequência do que eles já fizeram, porque ainda continuam vivos nos mesmos corpos nesse universo vizinho. Um ser como Casiapa ou Uranus, esse ser tem, digamos, 8 bilhões de anos. Quando ele morrer, como Uranus, e o seu espírito começar a ter encarnação biológica, aqui ele recebe o retorno de tudo que ele fez, dentro das maneiras como a WIRD, os critérios que a WIRD tem, só de devolver para um ser o que ele fez. O que sai de um ser volta. Então, o que eu disse? A semeadura, por enquanto, é livre para todo mundo. A consequência, ou seja, a colheita ainda não começou. Só os humanos é que fazem parte disso, por serem avançados e terem compreensão. Então, aqui isso já acontece. A roda de Sansara é isso. Então, ninguém burla. Só que Brahma, Vishnu e Shiva nunca gostaram do fato deles serem os 3 comandantes
mas todos estarem com seu destino submetido a que ao Verde um dia ainda vai obrigá-los a cumprir. Eles nunca gostaram disso. E criaram seres para tentar burlar isso aí. Krishna foi o último que eles fizeram. E Krishna criou um sistema no qual ele se anunciou como Senhor Supremo, dizendo que o Dharma era o grande conceito que todo mundo deveria seguir, porque o karma resultante do Dharma, ele, como Senhor Supremo, é quem iria dizer o que um ser ia ganhar ou não. Só que verificou-se que Krishna estava enganado. E o jogo de provas para tentar mostrar a Krishna quanto ele estava enganado, quem realizou foi o próprio Arjuna, que foi o ser que Krishna convenceu a ir para a guerra e matar todo mundo, que ele, Krishna, garantia que Arjuna não teria karma negativo, e Arjuna teve karma negativo, e Krishna ainda não, mas Arjuna já teve. Por isso que Arjuna nasceu como Mahatma Gandhi e mostrou ao mundo que é possível libertar a Índia da Inglaterra, mas sem matar ninguém, sem bater em ninguém. Por isso que ele criou a não violência. Mahatma Gandhi conseguiu mostrar que era possível lutar contra a nação inglesa que dominava a Índia sem ter ódio dos ingleses, sem agredir os ingleses. Ele se oferecia para ser agredido. Mahatma Gandhi é a encarnação de Arjuna, mostrando a Krishna o quanto Krishna estava errado na época em que ele convenceu Arjuna a matar todos os filhos de Dhritarashtra e Gandhari na guerra de Kurukshetra, descrita no Mahabharata. Mas fazer esse tipo de leitura a humanidade não sabe. Mas ali Arjuna estava, enquanto Gandhi, mostrando para todo mundo nesse universo vizinho na espiritualidade. Isso aí está errado. Eu, como Arjuna, paguei o que eu fiz. Porque a Verde é que funciona. Saiu de um ser, volta para ele. Krishna tentou burlar, mas não consegue. Por quê? Porque dentro dessa criação, a Verde é o único critério lógico e básico que funciona. De novo, não é para fazer justiça nem ensinar nada a ninguém. A Verde, quando foi gerada, era só para organizar o fluxo de informações e fazer com que sair de um algoritmo de um ser voltava para aquele algoritmo. Só isso. Para ver se assim se produzia mais facilmente algum tipo de remédio para evitar a inquietação daquele algoritmo. Só que a Verde foi atualizada, sim, por Orunmila, através da revelação de Ifá. Só que essa atualização ninguém entendeu. Como Batalá, ou seja, Brahma ou Javé, traiu de novo Orunmila, Orunmila largou a revelação de Ifá e voltou, e deixou os 16 imolés. Por isso que depois eles se transformaram em orixá, mas Orunmila, entre aspas, em algum momento ele se ausentou, do jeito que Moros lá atrás também se ausentou, mas deixou a coisa funcionando. Então, a Ifá, que é o nome moderno da Verde, é que está funcionando. Só que ainda não funcionando no sentido de devolver as consequências para todos os agentes do jogo da vida, ainda que esse jogo seja esculhambado. No dia em que isso, de fato, começar a acontecer, aí é o momento em que o jogo vai estar com as regras todas definidas e todo mundo vai saber. Aí é quando todos os véus são descerrados e a ignorância se acaba. Aí a pergunta que foi feita, vai ter outra atualização lá na frente? Isso eu não sei dizer. A princípio, eu penso que os seres humanos vão exportar o psiquismo humano por meio da especiação humana para diversos outros setores desse universo,
E aqui surge o transhumanismo, ou seja, é o psiquismo humano vivendo não no corpo frágil biológico, em corpos que vão ser adaptados a uma vida mais longa, blá, blá, blá. Mas esses corpos não vão ser mais naturais, biológicos. Esse é um dos aspectos do problema. De fato, não serão. Mas, se isso aqui continuar sendo natureza humana, ainda que em corpos que não são tão frágeis quanto os nossos biológicos, Ifá vai servir para eles. Porque, no fundo, as coisas são simples, não são complicadas. No fundo, tudo é uma questão de alinhamento entre o que um ser humano pensa, entre o que ele diz, entre o que ele sente, entre o que ele faz, os seus sonhos. Só que nós, humanos, temos ambições malucas. Ser rico já não é mais o objetivo, é ser milionário. Agora não é mais milionário, é bilionário. Agora não é mais bilionário, é trilionário. Quando você está alinhado com essa preocupação, você está fora de Ifá, no sentido da resolução dos atalhos. Você ainda está criando problemas para você. Quer dizer que todo bilionário está lascado? De forma alguma. Tem seres humanos que são bilionários que conseguem ainda assim ser alinhados com os melhores princípios e propósitos e que levam a vida deles e que fazem o que acham que deve fazer e desencarnam muito bem, sem nenhum problema. E tem gente miserável, em termos de matéria, não tem nada e desencarna mal para cacete. Porque... Então, assim, não é o fato de você ter dinheiro no bolso que vai resolver seu problema. Agora, as suas ambições, o modo como você lida com seus próprios valores, o exemplo que você dá para você mesmo em termos de tentar ser isso ou aquilo, ou se você é só um seguidor de alguém em que você não tem nem consciência própria, você é apaixonado por alguém, então você se torna um fulanista e vai a vida toda defendendo fulano e fulano roubando feito louco, e você continua, mas só quem rouba é o outro. Na hora que você se perde em algo que não dignifica a vida, você vai ter consequências a resolver porque você financiou aquilo que a gente chama de escândalo. Você financiou o lado feio da coisa. Que coisa da vida. Mas se você segue o seu caminhozinho, independente do que você é ou deixa de ser, o importante na vida é o como a gente caminha. O que a gente se diz ser, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não tem importância. O importante é a maneira como você caminha. Não, mas eu sou fulanista, detesto o outro lado. Esse detestar ferra com você. Então, assim, tudo depende do que sai de você, porque isso volta. Se saiu muita coisa desagradável, a coisa desagradável volta para você e você não vai evoluir. Então, lá na frente, vai existir uma vanguarda do psiquismo humano atuando em vários lugares e uma retaguarda, porque tudo que a gente imaginar de ser ou de ser vivo vai querer estar na condição humana, porque até agora foi a condição mais complexa que surgiu. Então, se isso se estabelecer nesses termos, a revelação de Ifá talvez não precise ser adaptada a mais nada. Aí, durante os próximos bilhões de anos, o psiquismo humano vai estar só variando a sua expressão corporal. Mas a lógica humana, o altruísmo filosófico humano de dar a sua vida em benefício de alguém ou de alguma ideia, sem esperar nada, esse tipo de construção mental, que é o máximo que se construiu dentro dessa criação maluca, só o ser humano pode fazer isso. Então, quando a gente tiver uma massa crítica de seres humanos já rodando o seu quarto cérebro, tendo construído um padrão de consciência superior em si mesmo, não tendo mais esses apelos de primitivismo, de querer
ter e se preocupa em ser, quando chegar a massa crítica disso aqui, muito provavelmente essa definição irá perdurar até a reconstrução do biocosmos inteligente, que seria a reconstrução, aí a gente volta para a primeira pergunta do Tati, da mente fragmentada do Criador no âmbito da sua própria obra. Mas, se a coisa sair de rumo, se o experimento humano for destruído, e nós estamos vivendo esse perigo, aí a loucura é total, outros inícios terão que ser programados, aí ninguém sabe como é que isso vai ficar.